Boa tarde a todos. Mais um Fórum Tira Dúvida a respeito do BPC Loas. Estou aqui iniciando, fazendo convite para este nosso Fórum Tira Dúvidas e já iniciaremos com esse debate de um tema super importante. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Tem me ouvido bem? Ajustar aqui a altura da câmera para a gente poder estar. Vamos dar um tempinho para que os nossos seguidores possam estar entrando neste fórum Tira Dúvidas a respeito de um tema muito importante sobre o benefício de prestação continuada concedido às pessoas com deficiências e aos idosos acima de 65 anos. E através do nosso portal Previdência Educação, muitas dúvidas vêm aparecendo dos nossos seguidores, que no momento de atuar perante os beneficiários, ficam com bastante receio do caminho a adotar, quais documentos solicitar, quem integra o grupo familiar desse beneficiário, quais as rendas serão computadas, pois sabemos que o critério é bem rígido para a concessão do benefício de prestação continuada. Então, para sanar a dúvida de um seguidor aqui do nosso canal do Portal Previdência Educação, nós convidamos a experta doutora Eleusa de Azevedo, a qual já tem até livro a respeito do tema. Daqui a pouquinho eu vou abrir para ela se apresentar a todos vocês. E vamos debater esse tema muito importante. Se o separado, de fato, integra o grupo familiar pela questão da renda e da quantidade dos integrantes. Boa noite, doutora. Gostaria que vocês se apresentassem aí aos nossos seguidores que estão nos ouvindo, para que todos conheçam um pouco da sua trajetória na Previdência Social. Boa noite, doutora. Boa noite, obrigada aí pelo convite. Estou super feliz, né, de fazer parte dessa live maravilhosa. Acompanho aí o portal, né, Previdu, acho muito legal. Sou Eleusa Azevedo, adoro o tema, tá? Previdência, assim, ela pega a gente pela veia e a gente vira uma doença, né? Um vício. Gosto demais, principalmente do BPC, que é uma área que eu me especializei bastante. Foram surgindo, doutora Fernanda, assim, surgindo pessoas, né, nesse nicho para eu atender, e acabou me fazendo estudar bastante e ser um dos carros-chefe do meu escritório ao trabalho com o LOAS, com o benefício assistencial. E a doutora já tem um livro... Não, tá bom, doutora, estamos ouvindo perfeitamente. Todos podem escrever aí no chat, se não estiver ouvindo direito, precisar de alguma coisa, a gente repete. A doutora pode falar, a doutora já tem uma obra a respeito disso, sobre o BPC Loas? Tenho o livro, já está na 2ª edição, está precisando já ir para a 3ª, né? Porque, gente, não dá tempo de você terminar de escrever um livro, já está mudando toda a legislação, né? Mas está aí na 2ª edição, tá bastante. É um livro que, assim, que eu procurei colocar, e tem também esse mapa mental aqui, eu fiz um mapa mental para a pessoa colocar na mesa e conseguir fazer o atendimento ali do cliente com esse mapa mental. Então, o livro, eu busquei fazer ele de uma forma bem simples, da forma que eu gosto de falar mesmo. Eu escrevi de uma forma que a pessoa lê e fica fácil o entendimento. E colocando coisas ali que a gente sabe que a legislação muda o tempo todo, né, doutora? Mas se você coloca base, eu coloquei coisas basilares no livro, que dá mesmo que a legislação tenha alguma alteração, a pessoa que lê ali, que ele vai conseguir fazer um atendimento. Se ler o livro e tiver o mapa mental na mão, gente, fica muito fácil para fazer o atendimento do benefício assistencial aí no seu escritório. Olha, a nossa seguidora, a doutora Domitília, está escrevendo que ela tem o livro e falou que é excelente. Então, fica aí a dica para todos adquirir a obra da doutora a respeito do BPC Loas, porque dúvidas surgem a todo momento. Eu digo que porque desde que nós fizemos o canal do Portal Previdência Educação,
Toda semana a gente recebe muitas dúvidas que são pertinentes a respeito do benefício de prestação continuada, e você vê realmente a necessidade da especialização neste benefício, estudar muito, porque não é só a Lei 8.742 que nós precisamos ter ela estudada para conseguir atender. Nós temos a portaria número 3 também, que é um manual muito importante para usarmos no dia a dia para poder fazer o atendimento aos beneficiários e obter o êxito dessa concessão. Agora temos também a instrução normativa número 128, aí, que também trouxe mais mudanças a respeito. E toda a legislação que vem sobre os programas sociais, cadastro único, e aí vai, né, doutora? Eu falo que a legislação é incessável, né? Quando você pensa, fala assim, eu já aprendi alguma coisa, vem mais legislação, né, gente? Aí a gente, quando altera alguma coisa no cadastro único, altera alguma coisa na parte social, né, na assistência social, pode ser que vai ter reflexo aqui na nossa lida com o direito previdenciário, com o BPC. Como nós tivemos agora na questão do cadastro do Bolsa Família, que antes, se você tinha um benefício assistencial, não juntava com Bolsa Família. Agora, dependendo do cálculo, se aquele cálculo da renda familiar não ultrapassar o valor da Bolsa Família, né, do cálculo da família da Bolsa Família, você pode acumular os dois, pode receber os dois benefícios. Isso é uma inovação que a gente até mês passado, eu não me lembro a data certa da legislação, a gente não podia acumular, né? Benefício, se eu tinha um benefício da assistência, era só um. E agora, pelo que nós entendemos lá naquela nova legislação, não sei se vai permanecer, mas nesse momento está falando que a gente pode sim ter a possibilidade de receber tanto o Bolsa Família quanto o benefício assistencial ao mesmo tempo, né? Aquela família pode receber esses dois benefícios. E agora vamos entrar nessa pergunta que talvez nossos seguidores estejam ansiosos para saber a resposta disso, porque estão nos perguntando se o separado de fato pode pedir o benefício assistencial, e gostaria que a doutora respondesse essa dúvida: qual é a repercussão da pessoa ser separado apenas de fato do seu companheiro, cônjuge, e qual a repercussão na questão da concessão do benefício assistencial que a doutora tem aí para trazer dessa informação a respeito do benefício e dos seus integrantes do grupo familiar, doutora? Então, vamos separar aqui em duas partes, né? Primeiro, só, gente, para entender aí, pode ser que tem alguém que está nos assistindo, né? Direito mastigado, um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Para a gente entender, o benefício assistencial, o LOA, a gente fala LOAS, mas LOAS é o nome da lei, né? Nós temos dois sujeitos que podem receber: pessoa com 65 anos ou mais ou pessoa com deficiência. Essa deficiência pode ser qualquer situação que impossibilite a pessoa de buscar o seu próprio sustento. Sabendo isso, né, aí a gente precisa já vir, nós temos a seguinte situação aí, a questão: eu era casada e me separei de fato. Eu vou poder pedir esse benefício, né? Eu estou com 65 anos de idade, separada de fato. Eu vou ter que ir lá fazer o divórcio antes para eu poder pedir o benefício? Não, gente. Nos benefícios que eu já solicitei, até o próprio INSS, ele tinha um formulário, que antes a gente usava muito ele, que era esse formulário que informava a situação, né, civil da pessoa. Se a pessoa estava separada, se ela estava divorciada, se ela estava em união estável. Então, você vai informar a informação de próprio punho ou ali assinado pelo seu advogado, falando que você está separado de fato. Já é um documento que comprova que você não está mais ligada com aquela pessoa, não está mais casada com aquela pessoa para o benefício assistencial. Que para os outros fins, não. Mas para o benefício assistencial, essa é uma parte boa, né, doutora? Tendo em vista que nós temos aí no Brasil essa mutabilidade do modelo de família, das famílias, né? Você casa, separa,
casar mesmo, de fato, e não divorcia, já começa uma união estável com outra pessoa. E nesse contexto, né, a legislação ela não tem sido tão inflexível que te exigir que você se separe, vai lá, faça o seu divórcio primeiro para depois impedir o benefício. Você pode solicitar o benefício, mesmo estando casado no papel, mas afirmando que você está separado de fato. Doutora, você me deixa, eu falo muito, tá? Então você vai me cortando aí. Não, doutora, assim, é importante essa informação, porque a legislação do benefício assistencial, ele tem esse respeito pela condição das pessoas em vulnerabilidade social. Eles aceitam que são pessoas com baixa renda, muitas vezes até com baixa instrução, não tem esse conhecimento da necessidade de formalização dos vínculos socioafetivos, porque muitas vezes estão casados de fato por muitos anos, mas não se apegam a esses detalhes do formalismo jurídico, da emissão da certidão, de fazer o casamento civil. Então, muitas vezes, essa é a realidade dos nossos beneficiários. Então, sabedores de que o público-alvo deste benefício são pessoas nessas situações, a legislação até é sensível à situação deles e não faz essa previsão de exigir que esteja o divórcio judicial, o trânsito em julgado, uma série de documentações, e não tem nenhum rigor formal para você fazer essa declaração de qual é seu estado civil. Até mesmo quando vai se fazer as informações lá no cadastro único, né, doutora, não se exige que vá com algum documento assinado por juiz ou assinado por cartório para fins de comprovação. A própria legislação traz meios para que, no caso de uma dúvida suscitada pelo servidor que está analisando, ele possa pedir pesquisas externas, ou até mesmo o CRAS tem a previsão na legislação que ele pode fazer uma visita domiciliar para fins de constatação, para poder compreender melhor quem é esse grupo familiar e não exigir que o beneficiário que está nessa situação da vulnerabilidade fique apegado nessas provas documentais, formais, que o mundo dos relacionamentos exige, né, doutora? Exatamente. Eu acho que é bem isso sim, que a legislação tenta proteger, essa mutabilidade mesmo que a gente vem vivendo aí na sociedade, né, dos relacionamentos que acabam, mas não encerra ali o vínculo jurídico, né? A pessoa não formalizou o final do casamento, mas mesmo assim a legislação tem sido bem flexível, né? Não tive nenhum problema até hoje com essas questões aí de que a pessoa declarou que estava separado de fato. Aí a gente tem um outro lado aí dessa questão, né, doutora? Que é as pessoas que também inventam que está separado de fato para conseguir o benefício, que já é um problema que pode para frente, aí pode ser que a legislação venha fazer algo que dificulte um pouquinho mais para coibir essas situações, porque assim, eles flexibilizam, mas a gente sabe que muita gente, eu tive alguns casos aqui que me procuraram para fazer defesa mob, que é a pessoa foi lá no INSS, falou que estava separado de fato e não era separado de fato. Aí o marido morreu, na maioria são mulheres, né? O marido veio a óbito e a pessoa queria a pensão por morte. Só que ela tinha escrito, declarado lá de próprio punho que estava separado dessa pessoa. Então o que a gente precisa deixar consciente as consciências dos nossos clientes é para eles não inventar dados, não fraudar, porque essa questão ele vai prejudicar as pessoas que precisam realmente do benefício, as pessoas que a legislação está tentando proteger, e por causa desses movimentos aí a gente pode perder
essa proteção, que a gente sabe que a legislação vai percebendo ali onde é que tem lacuna e trazendo, né, para sanar as lacunas. Um abraço aí para todo mundo aí, gente. Aline, Janaína. Nesse aspecto, doutora, eu acho muito importante, porque essa falsidade de declarar o seu estado civil, também a legislação traz a previsão, e até mesmo para citar uma legislação mais atualizada, a Instrução Normativa 128 de 2022, ela traz essa previsão. Porque isso é comum, as pessoas declaram essa separação de fato, mas depois, no momento do falecimento, que é a pensão. Eu ressalto aqui que está previsto isso no artigo 374 da Instrução Normativa número 128 de 2022, onde ela expressamente fala de uma forma bem simplificada, que no caso de requerimento de pensão por morte, em que for verificada a separação de fato em processo administrativo de benefício assistencial ou até mesmo de processo previdenciário anterior, será devido benefício de pensão por morte, desde que comprovado o restabelecimento desse vínculo conjugal mediante a apresentação dos mesmos documentos hábeis da comprovação de união estável ou dependência econômica. Aí o parágrafo 3º deixa bem claro quais são as consequências do que vai acontecer caso verificado que houve o restabelecimento ou a continuidade dessa união estável, desse casamento, durante o recebimento do benefício. Porque o parágrafo 3º fala que na hipótese prevista deste caput, ficando evidenciado o restabelecimento desse vínculo conjugal antes do óbito e se em razão deste restou superadas as condições que resultaram na concessão do benefício assistencial, os valores recebidos indevidamente deverão ser devolvidos, observados os procedimentos do monitoramento operacional de benefício. Então, precisa ficar bem atento, porque depois vai ter que provar essa união estável, que a união estável para fins de pensão por morte tem que ser no mínimo 2 anos de união estável. Pensar que nessa nova união estável, por esse período de 2 anos, estava recebendo benefício assistencial. Então, a legislação já deixa bem claro que, provando isso, tá bom, você vai ter direito a essa pensão, mas o que você recebeu do benefício assistencial durante esse restabelecimento ou essa manutenção da união, casamento, vai ter que devolver o benefício assistencial. É muito bom essa observação da doutora, porque a legislação é atenta a tudo isso também. Não adianta achar que pelas brechas da lei vai conseguir os 2 tipos de benefício sempre. Sim, porque assim, a pessoa vai lá, né, doutora, declara. Essas que me procuraram, elas fizeram declaração de próprio punho. E depois não tinha nenhum documento que evidenciava a continuidade. Só evidenciava a fraude que ela tinha cometido ali. Eu nem gosto de fazer esses processos de lobby, mas claro que a gente vai analisar e ver né, se a pessoa tem uma defesa ou não. Mas a gente tem que ter muito essa consciência, porque a legislação já vem cercando ali e pode ser que cada vez mais ela fica mais dura exatamente por causa desses comportamentos, né, que as pessoas vão fazendo, que vai dificultar mais para quem está ali na informalidade, na dificuldade de... Porque a gente sabe que, por exemplo, fazer um divórcio, fazer um divórcio, ou que seja no cartório ou que seja no judiciário, não é uma coisa simples, não é barato. É uma coisa que é oneroso, onera tempo, onera o seu desgaste emocional. E às vezes a pessoa ali não saiu daquele casamento e vai viver outra vida e esquece que teve o casamento, tá mais tranquilo. Agora imagina que você tem que ficar ali na justiça ou até mesmo procurar, né, os defensores públicos e tudo mais. Isso tudo é difícil, é complicado. Então a gente tem sempre que ter esse cuidado nessas questões. Nós já presenciamos pessoas que chegaram aqui e disseram que realmente tiveram essa separação de fato e perderam
contato com o ex-companheiro. E tanto que não sabe nem onde está. Então, assim, existe toda essa possibilidade de flexibilizar, não exigindo que você tenha o divórcio formal para fins de facilitar o acesso ao benefício de quem está em vulnerabilidade social. Porque você imagina, uma pessoa que separou de fato, não sabe para onde esse companheiro foi, até fazer todas as pesquisas, tentar localizar, ou tem que fazer edital para fazer essa citação, e até o juiz poder decretar mesmo esse divórcio, averbar na certidão de casamento, a pessoa talvez não consiga sobreviver à espera desse documento formal. Então, a legislação vem trazendo toda essa forma simplificada, e você declarando que está separado de fato e levando a conhecimento quem são realmente os integrantes do grupo familiar no momento de fazer a inscrição ou a renovação do cadastro único, isso pode ser chancelado pelo INSS no momento do requerimento do benefício assistencial. Mas é muito importante essa observação que a doutora colocou, pois se isso não for a declaração real dos fatos, pode ter as outras implicações e repercussões jurídicas, porque depois não adianta querer pedir essa pensão por morte e achar que vai poder ter esse outro benefício daí previdenciário e não vai ter que restituir todo o valor que recebeu do benefício assistencial. Pois a legislação é bem clara que o benefício assistencial não é acumulável com a pensão por morte. E também tem a questão de do cômputo da renda do companheiro. E se esse companheiro recebe mais de um salário mínimo, se não tem essa comprovação de despesa de saúde, essa renda vai entrar integralmente e não teria como ter a concessão desse benefício, né, doutora? Sim, a gente Olha, assim, tem que tomar muito. Oi, aqui eu tô vendo os nossos seguidores já mandando perguntas, né? Vamos ver aqui o que eles estão querendo de maiores esclarecimentos. Olha, pai e filho têm LOAS. A mãe fez 65 anos. Ela pode ter este benefício também? Sim, gente, essa é uma questão que é muito importante. Desde 2020, nós podemos ter quantos benefícios de LOAS, quantos benefícios de assistencial forem, né, que as pessoas preencherem ali dentro daquela casa. Se o pai e o filho têm um BPC, têm um LOAS, esse benefício deles não vai contar como renda. Então, a mãe também, aos 65 anos, pode ter, sim, o benefício assistencial, preenchendo os requisitos, que é a renda, né, a renda inferior a um quarto salário mínimo, e a idade. A idade ela já tem 65. Se provavelmente como o pai e o filho já têm o benefício, eles não devem ter outra renda. E essa renda do BPC, esse valor que a pessoa recebe do BPC não conta como renda. E mais, se você tem alguém que é aposentado pela Previdência, né, porque a gente tem que diferenciar aqui. O BPC é um benefício da assistência social. Os benefícios previdenciários são outros. Doutora, está travado? Eu estou ouvindo a doutora Para mim, tá perfeitamente. ok. Tá ok. Juliana, vê e verifica para nós. Então, o que nós temos que saber primeiro? Nós temos que saber que Previdência são os benefícios que a gente paga para ter. Assistência são benefícios que quando a gente precisa. Então, quando eu tenho, eu posso hoje, desde 2020, eu posso ter uma pessoa que eu tenho casos assim no meu escritório, que é uma pessoa que é aposentada por idade, 65 anos, era um homem, a filha que recebia BPC por deficiência e a mãe que recebia BPC por idade. E mas tenho casa que tem mais de 2 filhos que tem o BPC, que tem deficiência. Tenho também caso que a mãe é aposentada, a mãe e o pai são aposentados rurais. Nós sabemos que a aposentadoria rural ela vem um pouquinho antes. O pessoal se aposenta com idade reduzida.
Só que, nessa casa, são duas pessoas com deficiência visual, né? Duas pessoas que não enxergam, são os filhos. A mãe tem 62 anos e o pai tem mais de 65. Então, a única renda que é contabilizada nessa casa é a renda da mãe. Por quê? Porque a mãe é aposentada com um salário mínimo e tem somente 62 anos. Se ela tivesse 65, não contaria para a renda, mas ela tem 62. Então, a gente conseguiu 4 benefícios na casa, 2 aposentados e 2 benefícios assistencial, porque a única renda que contabilizou foi da mãe e dividido por 4 pessoas, deu 1/4 do salário mínimo. Então, se eu tivesse, eu tenho 4 filhos com deficiência, os 4 poderiam receber o benefício, passando ali na perícia e tudo mais. Uma coisa que eu estava observando esses dias, doutora, depois que eu fiz o livro, né, eu já fazia muito BPC, mas a publicação do livro tem assim, me trazido muitas parcerias com advogados na área do BPC. E aí eu estou recebendo bastante casos para estudar, e eu estava até conversando aqui com o meu marido, meu irmão, o pessoal, né, na hora das paradas para almoçar, que o que eu tenho observado, por exemplo, tem uma pessoa me procura para fazer o BPC da criança, do filho. Quando a gente começa a conversar, ela fala, mas eu tenho meu irmão que também tem deficiência. Tá tendo mais de uma pessoa naquela mesma família, não que esteja no mesmo núcleo familiar, mas dentro da grande família, que tem a deficiência. É uma coisa que eu estou chegando aqui à conclusão agora, quando estou estudando bastante. Que não, quando vem uma pessoa, na maioria das vezes tem mais alguém que é da família que também tem algum tipo de deficiência. Então, isso pede, igual essa que me procurou hoje. A mãe é aposentada com salário mínimo. Tem um irmão que já recebe BPC e o outro irmão também tem uma deficiência. Podemos ter esses 3 benefícios na casa. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque é muito novo. Juliana poder, para ajudar a Juliana a entender tudo isso que a doutora está falando, Juliana, se você abrir a lei, a de 2020 que a doutora citou, é a Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. Ela que alterou os artigos da Lei 8.742, com uns parâmetros adicionais, né, de caracterização dessa situação de vulnerabilidade social para fins dessa elegibilidade ao benefício de prestação continuada. Lá, se você abrir agora o parágrafo 14º, ele prevê exatamente isso que a doutora está falando, né, que o benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de um salário mínimo concedido a idoso acima de 65 anos de idade ou a pessoa com deficiência, ele não será computado para fins de concessão de outro benefício de prestação continuada para outro idoso ou para outra pessoa com deficiência da mesma família. Porque não vai entrar no cálculo da renda para fins do INSS oferir aquele 1/4. Ele vai ser excluído daquela somatória de rendas. Então, é com base nessa nova legislação, dessa alteração legislativa que aconteceu, que agora tornou-se possível mais de um membro da família, e tudo isso que a doutora está falando é importante, da questão de não analisar a grande família, né? Analisar os núcleos do grupo familiar, aquilo que está previsto lá no artigo 20 da Lei 8.742, o que se entende como família. Porque muitas vezes o cliente chega com o cadastro único, que está contando todos que moram sob o mesmo teto. De repente, a gente tem que desmembrar esses pequenos núcleos familiares para fins de BPC, e aí a gente consegue vislumbrar que existem mais de um deficiente, mais do que uma pessoa idosa. Então, assim, é importante estudar essa nova legislação aí que veio com bastante mudanças, até um outro detalhe dessa legislação que ampliou muito as pessoas que têm direito a esse benefício, porque até então a renda per capita tinha que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Hoje nós temos que fazer outra conta.
a renda do grupo familiar vai ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, se está dando igual a 1/4, você pode trabalhar com esse pedido de benefício assistencial que vai ser concedido. Porque a legislação, essa 2020 que a doutora está falando, que agora que eu passei o número dela, 13.982, é que trouxe toda essa inovação que fez com que a gente agora precisasse debruçar novamente sobre o benefício de amparo social, porque nessas entrevistas que nós fazemos com as pessoas que precisam, estão em vulnerabilidade, agora nós temos um rol muito maior de pessoas que podem ser beneficiadas com isso. Então, todos esses detalhes precisam ser analisados com cautela da legislação antes ou depois da data do requerimento de cada benefício, para como você batalhar para conseguir o cumprimento desses requisitos, né, doutora? Foi essa mudança que ela representa 1 centavo, né, doutora? Porque inferior a 1/4 do salário mínimo podia ser 1 centavo. A diferença é 1 centavo para chegar no 4 salário mínimo. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, assim, que esse 1 centavo, ele abriu o leque para muita mais gente ter acesso ao benefício assistencial. Mas uma quantidade gigantesca, gente, porque muitas casas tinha alguém ali que recebia um salário mínimo e tinha 4 pessoas na casa. Como passava a 1 centavo a lei do 4 salário mínimo, não conseguia o benefício. E quando passou a ser igual ou inferior, aí abriu muito mais possibilidades. E aí, quando se fala nessa questão aí da nova legislação, que pode ter mais de um benefício na mesma casa, aqui eu tive que fazer mandado de segurança, doutora. Eu dei entrada no benefício assistencial, demonstrando ali o grupo familiar, olha, colocando exatamente, a mãe é a única renda, fiz o cálculo, fiz a divisão, colocando ali, dá tanto, o 4 salário mínimo é X, né? Só que o INSS, mesmo assim, indeferiu o meu pedido dos 2 irmãos. Eu tive que fazer mandado de segurança para o juiz falar com eles, olha a legislação, a lei que ela alterou a 8.742, ela está no parágrafo 14, onde fala isso, né? Olha na legislação que lá está falando que podemos ter mais de um BPC, né? Mais de um benefício na mesma casa. Por quê, gente? Nós só podíamos ter 2 benefícios de LOAS, na mesma casa, se fosse 2 pessoas idosas. Se tivesse um idoso e um deficiente, nós não podíamos. Imagina, eu já tive várias pessoas que tive um caso que tinha a mãe e o pai já eram idosos, e um filho deficiente. A perícia do filho deficiente foi ótima, mas foi negado exatamente porque a pessoa porque não podia ter um deficiente e uma pessoa idosa recebendo LOAS na mesma casa. Então, a abrangência dessa alteração foi excepcional. E nesse aspecto sobre a separação de fato, acho importante também a gente passar o conhecimento que não é só a separação de fato do requerente ou a união estável do requerente que repercute nisso, né? Porque nós nos presenciamos com muitos casos onde o filho, civilmente, ele é solteiro, mas ele já constituiu uma união estável. Então, se você provar que esse filho, que já constituiu a sua própria família, seu próprio núcleo familiar, por mais que ele esteja residindo sob o mesmo teto dos pais, ele não vai integrar o grupo familiar para fins de cálculo da renda per capita. Então, é muito importante analisar essa portaria número 3 de 2018, onde ela esclarece muito bem esses aspectos da condição do estado civil de cada um. O filho, o enteado também, por mais que esteja residindo sob o mesmo teto, mas constituiu já seu núcleo familiar, está em união estável, mesmo residindo no mesmo imóvel, e mesmo que você pegue o cadastro único, conste lá o nome desse filho, com a nora, desse enteado, com a esposa, você não deve levar no requerimento o documento desses familiares, porque para fins de benefício de prestação continuada, mesmo
que resida sob o mesmo teto, eles não integram o grupo familiar. Muitas vezes é importante, junto com o requerimento do benefício, você fundamentar, demonstrando o conhecimento dessa legislação da portaria, para evitar, como a doutora falou, foi tantas mudanças da legislação que veio vindo, que às vezes o servidor não se atentou a isso e acabava indeferindo por computar benefício assistencial de outro integrante da família. Muitas vezes a gente se depara com requerimentos feitos sem essa explicação dos integrantes, e aí o servidor acaba baseando-se naquilo que está lá no cadastro único. O cadastro único é um meio de você cadastrar quem reside sob o mesmo teto. Agora, o requerimento do benefício assistencial tem que ser observado a legislação específica sobre ele. Então, mesmo que o irmão, até mesmo pode acontecer do irmão já ainda estar residindo no mesmo teto, mas com já uma esposa, então, ele, por mais que ele esteja trabalhando com registro formal em carteira de trabalho, ou ganhando salário elevado, tem a empresa, ele não deve integrar o grupo. Então, essa questão do estado civil, não somente do requerente, mas todos que integram o grupo familiar, é importantíssimo analisar e fundamentar no requerimento, para ajudar o servidor, a hora de analisar os documentos lá, entender que você compreende o que são os integrantes somente do núcleo, para você levar o conhecimento de que você está fazendo um requerimento e o preenchimento desses requisitos. Mais importante do que saber quem faz parte do grupo familiar é quem não faz parte. E aí, a portaria número 3 ela é muito clara no artigo 8º. E as pessoas, mesmo que se você casou e voltou lá para morar na casa dos seus pais, não faz parte. Só que nós enfrentamos um problema aí, que quando está todo mundo ali dentro do cadastro único, você dá entrada no INSS e o INSS entende que todo mundo faz parte. Então, faça mini petição, gente. Faça petição explicando. Fulano é casado, fulano mora em união estável com fulano, não faz parte do grupo familiar. Ou mesmo, faça o cadastro único somente com as pessoas que fazem parte daquele núcleo familiar. Tenta fazer isso. Né? Porque senão a gente vai ficar enfrentando aí uma briga danada. Quando se trata dessa questão do núcleo familiar, nós temos que ter um certo cuidado para a gente ir ou não para o judiciário. O judiciário ele não tem sido muito favorável. As decisões que eu tenho visto bastante no posicionamento do judiciário é de buscar a família, né, lá no artigo 227 da Constituição Federal, trazer e chamar a família para a responsabilidade. É falar, olha, eu somente concordo com o civil. Se a família é responsável pelos seus membros. E aí, em vez de dar o benefício assistencial, chama os familiares, né, nega o benefício e fala, não, você tem um filho que mora lá em... A doutora está em qual estado, qual lugar? Estado de São Paulo. Ah, está em São Paulo? Qual lugar? Já o interior de São Paulo. Ah, que legal. Eu moro em São Paulo, na capital também. Só que eu estou em Minas esses dias. O que acontece, né? A doutora está lá em Jaú, em São Paulo. E eu sou a mãe dela. Pediu um benefício assistencial. O judiciário, lá em São Paulo, nós já tivemos casos que o judiciário vai lá na doutora e vai aponta no processo, não, você tem uma filha que é advogada e está milionária lá em São Paulo. Não vou te dar o benefício por causa disso. Temos enfrentado também essas situações. Então a gente precisa... Doutora, nesse aspecto é muito importante. E, ó, eu posso trazer aqui para vocês, eu li uma sentença hoje de um caso de uma cliente, onde o juiz realmente fundamentou a situação, disse que a doutora escreveu. Olha, eu vou ler até o trecho da sentença que ele colocou. À luz das informações contidas no laudo social, não se verificou situação de miserabilidade. As necessidades do grupo familiar são cumpridas de forma satisfatória. Vê-se que o casal reside nos fundos de um imóvel próprio,
E há informação de que a parte autora possui 13 filhos, mas não soube informar os dados pessoais deles, inviabilizando a investigação social acerca da situação econômica de cada um, pois, a teor do disposto do artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos filhos maiores ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Assim, é possível concluir que, apesar da idade avançada e dos problemas de saúde, as condições sociais demonstradas nesses autos são incompatíveis com a alegação de miserabilidade. Isso que a doutora falou, hoje eu li uma sentença nesse sentido e nós temos visto a jurisprudência trilhando para este caminho. Exatamente isso, gente. Assim, eu acho isso um absurdo, tá, doutora? Até tenho isso no meu livro. Depois, se quiser até me passar essa sentença aí, no próximo livro já entro lá. Eu gosto de colocar essas decisões aí, o pessoal saber como é que anda as situações, os seus trechos, né? Porque, assim, eu acho um absurdo, de verdade. O que eu defendo lá no livro? Que a gente imagina, temos duas situações, né? Primeira situação, eu sou mãe, né? Eu fui essa mãe aí que pediu o benefício e eu não tenho contato nenhum com os meus filhos. Meus filhos podem ser milionários, mas eu não tenho contato com eles, eu não cuidei, não fiz nada por eles, ou eles não fizeram nada por mim, eles me largaram, né? Eu paguei os estudos deles, fiquei pobre e eles foram viver a vida e esqueceu que eu existo. Imagina a humilhação dessa mãe que vai ter que ser, né, ter assim, as suas necessidades supridas por esses filhos que não querem saber dela, sabendo que o Estado tem um valor ali que é destinado para a pessoa que está no estado de miserabilidade. Imagina também para esse filho que foi um pai e uma mãe muito ruim, que abandonou e tudo mais, para esse filho ter que vir fazer a manutenção desse pai ou dessa mãe. Então, acho que é um caminho que o judiciário está tomando que eu sou muito contra ele. Eu sou contra porque, assim, traz porque ele está extrapolando os limites da lei, né, doutora? Eu acho que traz, assim, a pessoa já está no estado de miserabilidade, ele traz para ela um estado de humilhação tremenda. Isso. Esse é o meu entendimento aqui, diante dessa posição do judiciário. Mas está extrapolando aquilo que está previsto na lei, porque você veja, temos o artigo 20 que fala quem é do grupo familiar, aí temos a portaria número 3, que é um instrumento de trabalho do servidor explicando que o filho enteado, que tenha constituído união estável, ainda que resida sob o mesmo teto, não vai integrar. Coloca que o filho, o irmão, enteado, divorciado, viúvo ou separado de fato, ainda que vive sob o mesmo teto, não integra. Aí vamos para o judiciário e eles vão acabar integrando todo o grupo familiar. Como é que podemos concordar com isso? Nós temos que continuar batalhando para que haja a devida aplicação da lei nos limites que ele impõe e não deixar que essa extrapolação ocorra, porque isso tem acontecido, tanto que eu li hoje a sentença, essa é a publicação do meu processo, e falo, mas gente, esses 13 filhos dele, a mãe sabe onde está, e ela tem que dar conta de ser, então, a detetive e implorar por uma ajuda. Nós temos que tomar muito cuidado, mas nos atentar a isso, muitas vezes, ainda trilhar toda essa fase administrativa dos requerimentos, ainda tem uma probabilidade maior de êxito do que o Poder Judiciário, que agora tem enfrentado desta forma o tema, né? A doutora passou uma situação importante. Então, nesse caso, gente, eu aconselho vocês a ficar na parte administrativa. Por quê? Porque no administrativo, eles vão seguir, né, o direito administrativo. Lembrando esse direito administrativo, a gente pode pôr a mesa na calçada, mas a administração não pode colocar a mesa na calçada, que eles podem fazer somente o que está estritamente ali na lei. E a legislação administrativa fala, na portaria número 8, número 3, no artigo 8º, quem faz parte desse núcleo familiar.
o filho casado, o filho separado, você é viúvo, que mesmo que resida sob o mesmo teto, não faz parte desse grupo familiar. Por que que o judiciário está querendo enfiar isso goela abaixo? E está fazendo. Então, tem coisas que nós precisamos ter um filtro. Precisamos muito ter um filtro para não levar tudo para o judiciário. Né? A gente tem aí as juntas de recursos, tem as câmaras de julgamento. A gente precisa brigar um pouco mais. É claro que dá vontade de levar tudo para o judiciário, mas é quando você vê essas decisões do judiciário, que não são decisões que eu entendo plausíveis, que eu entendo que está dentro da lei, você fica... Né? A gente precisa procurar novos mecanismos. Um desses mecanismos é exatamente permanecer no administrativo. Eu acho que eu tenho um livro lá, eu coloquei, que foi fornecido por alguns colegas, que há decisões que no administrativo desconsiderou